Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossas vidas, hoje e sempre. Mais uma vez estamos aqui participando do nosso encontro virtual, esperando encontrá-los com saúde e em harmonia. Convidamos a companheira Sônia Maria de Barros, trabalhadora do Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão, situado à Rua Zopiro Goulart, número 351, no bairro do Senador Camará, para nos aclarar o tema proposto. Antes, porém, faremos a nossa prece de harmonização. Acalmo-me. Senhor, seja qual for a perturbação reinante, acalmo-me e espero, fazendo o melhor que posso. Lembra-me de que és o Senhor Supremo, que pede serenidade para exprimir-me com segurança. A terra que me sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que me nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atenda a obra divina em meu próprio favor. Se me exaspero, não lhe assimilo o plano. Se me afeiçoo a gritaria, não lhe percebo a voz. Conservo-me, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarei ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que me firam e apedrejem, aquieto-me e abençoo-os com a minha paz. Os desesperados tomarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da tua lei, Senhor, que a luz domine a treva, sem ruído, sem violência. Recordo-me que toda dor, como toda nuvem, forma-se, ensombra-se e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalmo-me e espero. Não ouvido a palavra do Mestre quando afirmou que a ti, Deus, tudo é possível, e garantindo o meu próprio descanso, refugio-me em Deus. Assim seja. Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Boa noite, companheiros e companheiras do Centro Espírita Jorge de Menezes. Eu, Sônia Barros, trago mais uma vez um abraço do Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão, GEFIA. E desde já agradecemos a oportunidade do estudo do Livro dos Espíritos. Através do estudo do Livro dos Espíritos, é possível compreender de onde viemos, quem somos, para onde vamos, além de aprendermos diversas maneiras de como aplicarmos a resignação, a lei de amor, a lei de caridade. Então, os estudos espíritas ajudam e muito na compreensão da vida, da família, das dificuldades e das perdas de entes queridos. E assim, meus queridos, rogamos a Jesus, aos bons espíritos, que nos envolvam nas vibrações de paz e de harmonia. Bem, o tema da noite
que é o retorno à vida corporal, à vida espiritual, a alma após a morte, as questões 149 a 153. Esse tema, ele suscita muita curiosidade, dúvidas e perguntas para aqueles, principalmente, que não têm a vivência espírita, que não têm ainda o conhecimento da doutrina, espírita. Mas vamos começar com uma breve explicação de alguns termos que serão citados no decorrer, de todo o estudo. São 3 conceitos, 3 elementos, conceitos, ou melhor, 3 termos, 3 elementos que se unem para formar um ser humano. Primeiro, o corpo. O corpo, ele é um envoltório material, temporário, que abandonamos na morte como um vestuário usado. Então vamos lembrar que o corpo é como se fosse um uniforme, é o nosso uniforme, usado nessa grande escola da vida. Enquanto estamos aqui, nesta passagem aqui pela Terra, utilizamos essa vestimenta corporal. O nosso corpo é um vestuário. Segundo, perispírito. É um invólucro fluídico. É um invólucro fluídico permanente, invisível aos nossos sentidos naturais e que acompanha a alma em sua evolução infinita. E com ela se melhora e com ela se purifica. É o que muitas pessoas vulgarmente chamam de alma fantasma. Eu vi um fantasma agora, eu vi uma alma penada. A gente não escuta assim as pessoas falarem? Eu vi um vulto ali, eu vi um fantasma. Não viu fantasma, não viu alma, coisa nenhuma. O que viu foi o perispírito, tá? Foi o perispírito. E o terceiro termo é a alma. A alma é um princípio inteligente. É um centro de força, foco da consciência e da personalidade. Essa luz que brilha dentro de nós, que Jesus nos falava, brilhe a vossa luz, Aumente essa luz com sua evolução, seu aprendizado. Encontramos esse esquema, no livro Depois da Morte, de Leon Denis. Então a gente vê aí que a compreensão, desses termos é muito importante para que a gente possa entender bem, toda a situação do espírito enquanto encarnado e depois no plano espiritual já sem o envoltório material. Então vamos lá ao livro dos Espíritos. A questão 149, que diz assim: que sucede à alma no instante da morte? No instante da morte. Vamos pensar sem olhar a resposta, sem ver resposta ainda dos espíritos. Não vamos nos preocupar nesse momento. Vamos pensar: que sucede à alma no instante da morte? No instante da morte, para nós espíritas, utilizamos a denominação de desencarnação. No instante da desencarnação, é a morte do corpo físico. O que acontece com a alma? Vejam que Kardec ele usa a palavra alma. Ele não usa a palavra espírito. Isso porque a alma é o espírito encarnado. A alma é o espírito encarnado. E quando ocorre a morte do corpo físico, o que era a alma perdendo o seu instrumento físico, volta a ser espírito, livre,
Espírito livre, ele se liberta, né, dessa prisão do corpo físico, ele se liberta e ele vai se encontrar, ele volta ao plano espiritual, que também se utiliza muito a palavra erraticidade. Então, quando ele volta para o plano espiritual, ele recebe aí a denominação didática de espírito. Ele volta a estar livre, gente. Olha que coisa livre. Ele não tem mais o invólucro material que o prendia. E então ele não tinha sua liberdade. Por isso que diz: o espírito se libertou, né? Ele se libertou. Ele agora terá uma visão mais ampla. Ele terá, vamos dizer assim, liberdade para se expandir, né? Se expressar. Porque no corpo físico ele está tolhido, ele está limitado. Então, nós vamos ver a resposta agora dos espíritos a resposta dos espíritos da questão 149, que diz assim, que sucede à alma no instante da morte, volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, a pátria espiritual, volta para casa, né? Donde se apartara momentaneamente. Percebam só a palavra momentaneamente. Esse momentaneamente é passageiro. É porque nós estamos aqui por um período, nós estamos aqui de passagem. E aí a gente lembra da importância da reencarnação. Como que ela é importante? É um presente maravilhoso que o nosso Pai Criador nos deu e nos dá, que é a reencarnação. A oportunidade de estarmos aqui, estagiando neste mundo de prova e expiação, com o objetivo de crescimento moral, de crescimento espiritual, aprendendo, tendo muitas experiências, né? Procurando com um intercâmbio com as pessoas em nosso entorno, que por isso que nascemos dentro de uma sociedade, é que poderemos estar sempre trocando, aprendendo e ensinando. Com isso daí, a gente vai crescendo. Então é importantíssimo esse período em que nós estamos aqui, vivenciando nesse corpo de carne. É importante aproveitarmos todas as oportunidades que nos chegam, oportunidades úteis, oportunidades voltadas ao bem, oportunidades nobres, para que nós possamos estar nos melhorando. Oportunidades de trabalho, oportunidades de estudo. Então temos muito que aprender. Sabemos que uma única existência não dá para que nós possamos ter essa evolução. Estamos numa linha de evolução, né? Estamos evoluindo, não somos evoluídos ainda, estamos evoluindo. E é um processo. Esse processo é longo, mas vai depender do esforço de cada um de nós. Por isso que se fala tanto, por isso que se fala tanto da nossa preocupação com a reforma íntima, o autoconhecimento, procurar nos conhecer. E a doutrina espírita, ela nos proporciona esta oportunidade. Ela vem e nos esclarece, mostrando quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Por que nós sofremos? O porquê que nós
Por que que nós complicamos a vida devido às nossas imperfeições, devido aos nossos pontos de vista, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, a nossa vaidade? Isso daí impede a nossa caminhada, impede o nosso crescimento espiritual, porque ainda estamos muito arraigados a essas imperfeições. E a reencarnação é a oportunidade para que nós possamos estar nos burilando, né? Aparando as arestas. Então, a importância de estarmos aqui vivos, encarnados, que eu quero dizer, né? Não importa o tempo, não importa, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua tarefa, cada um tem o seu trabalho. Todos nós estamos caminhando, evoluindo, mas não sozinhos. Temos, tá? E todos esses companheiros, que são todos os espíritos encarnados que estão aqui, nesta sociedade, caminhando juntos, um procurando ajudar o outro. É a solidariedade, tá? Então, temos que valorizar todos os momentos e as oportunidades em que recebemos convites de trabalho, convites de estudo, convites de tantas coisas boas, de estarmos ajudando, de estarmos trabalhando no bem. Isso é importantíssimo. Não é à toa que essas oportunidades batem em nossas portas. Então, temos que estar atentos a isso. Bem, vamos continuar aqui com a nossa reflexão, tá? A questão agora 150. A questão 150, quando nos fala a pergunta, vamos ver aqui a pergunta, que diz assim, perdão, porque eu fechei aqui o livro, a 150, ela nos diz assim, Kardec pergunta, né, aos espíritos: a alma após a morte conserva sua individualidade? E aí, vocês já pensaram nisso? A alma após a morte, ela conserva a sua individualidade? Então, nós vamos ver que todos nós, né, espírito, todos nós passamos por uma escala de evolução, né? Então, aí a gente lembra do princípio espiritual e a sua viagem, né? Tornando assim a sua individualidade, né? A gente lembra do reino animal e quando migra para o hominal, tornando-se indivíduo, tornando-se assim um ser humano com um pensamento contínuo, com uma lógica, com um raciocínio. Lógica, sim, meus irmãos. Então, nós vamos ver que é um indivíduo, aí sim, é o indivíduo. Indivisível, por isso que fala indivíduo, indivisível. É ele. Ele não pertence mais, né, ao todo como diz lá no livro, né, como uma gota d'água no oceano. Porque o espírito, ele pode voltar ao todo, considerando que esse todo seja o conjunto de espíritos na erraticidade. Aí vamos lembrar, o que é erraticidade? A erraticidade, ela é um período entre uma encarnação e outra, tá? Esse período, o espírito não fica parado, não fica dormindo. Existe toda uma preparação para uma próxima reencarnação. E o tempo dessa preparação não existe. Não podemos estipular o tempo. Isso daí é com Deus, tá? Então, nós vamos ver que a individualidade, né, após a morte, o espírito, se ele conserva sua individualidade, com certeza,
A minha individualidade, ela não deixa de existir, meus irmãos. Por quê? É o meu aprendizado e todo o meu esforço, todo o meu trabalho. Não faz sentido de eu perder isso tudo. Imagina eu levar toda a minha existência de trabalho, dedicação, de tantas coisas, vitórias, conquistas, esforço, e aí desencarnar e acabou? E não ter a minha individualidade? Como pode? Não é assim, né? A resposta aí dos espíritos, a Kardec diz, sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Realmente, tá? Kardec, ele deixou bem claro lá no século XIX, quando ele classificou a doutrina espírita como uma doutrina racionalista. Ele tem uma lógica. Tem uma lógica que segue a lógica do Criador. Deus, como o Einstein, ele que disse essa frase que ficou aí, né? Durante muito tempo, e muitos ainda falam dessa frase: Deus não joga dados. Deus não joga dados. Deus não brinca, ele não testa. Tudo que ele faz é planejado, meus irmãos, com uma causa inteligente e consequências inteligentes. E não seria inteligente, depois de uma vida inteira de aprendizado, ao desencarnarmos, voltar para um todo, perdendo o quê? A nossa individualidade e o conjunto das experiências vividas por todos nós. Então, já pensaram nisso? Aquele que pouco se esforçou, e aqueles que muitos também se esforçaram, no final com o mesmo destino, ou melhor, todos nós temos o mesmo destino, né? Que é a nossa perfeição relativa, tá? Mas nós vamos ver que aí tem que ter a justiça do Pai, é a justiça de Deus, porque a nossa caminhada, né? A caminhada de cada espírito, o desenvolvimento de cada individualidade, tá? Vai depender do esforço de cada um. Então, ao voltarmos à vida espiritual, a vida continua. Vamos a trabalhar, vamos aprender, temos tantas coisas, passamos também por tantas experiências, né? Então, a gente vê que a individualidade, ela é importante. Aí, aqui na 150, tem até uma subpergunta. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Como é que a gente vai ver, né? Comprovar essa individualidade? Aí, a gente tem que ver que não existe laboratório para se comprovar isso daí de jeito nenhum. Não tem como comprovar. Mas temos sim como saber que a alma não perde sua individualidade. Ela abandona apenas as suas vestes carnais. Ela vai permanecer em outro corpo sutil, que lhe é próprio para a continuação da imortalidade, tá? Então, nós vamos ver que através das comunicações dos espíritos, e comunicações essas durante muito tempo, não só agora, mas desde as primeiras civilizações, tá? Desde os estudos de Kardec, nós vamos ver que os relatos dos espíritos têm, tá? Especificidades, né? Peculiaridades próprias e que são diferentes. As comunicações não são as mesmas.
não são iguais, cada um tem uma história. Quem trabalha na mesa mediúnica sabe muito bem que cada espírito que ali chega, ele tem uma história recheada de experiências, de aprendizado, e que não é a mesma do outro espírito que chega. Temos uma verdadeira aula numa reunião mediúnica. São experiências valiosas para nós, médios, que estamos ali, né? Que acreditamos e estamos aprendendo a ouvir todos aqueles relatos dos espíritos que chegam. Então, nós vamos ver também que todos esses espíritos, né? Por exemplo, o corpo espiritual, que é muito sensível ao pensamento do espírito, né? Nós vamos ver que existe a possibilidade de intercâmbio da comunicação por pensamento. Nós vamos ver que muitos dos espíritos que chegam na erraticidade e que percebem que a vida continua, muitos ficam muito felizes e ficam com muita vontade de voltar aos seus entes queridos para dar notícia. E os seus entes queridos, através da mediunidade, da vidência e da audição, conseguem se comunicar com esses seus queridos, né? Nós temos relatos e muitos relatos, né, a respeito disso daí. Então, nós vamos ver que as provas são irrecusáveis. As maiores provas da individualidade da alma são as comunicações dos espíritos. Não esqueçamos disso, que viveram aqui na Terra, generalizadas em todo o mundo, desde o homem primitivo, às altas civilizações do planeta. Então, não existe de jeito nenhum uma família sequer que não tenha um fenômeno a contar sobre a visão ou dos sinais dos seus amigos ou familiares que já passaram para o outro lado da vida, que voltaram para comprovar que eles não morreram com o corpo e que a vida continua, né? Isso é tão bom, né? É tão consolador saber que a vida continua, que apenas o corpo se desintegrou, mas a nossa essência, o espírito, né, que ele continua vivo. Então, isso é muito, muito importante, meus irmãos, para a gente ver. Então, vamos lá, a nossa outra questão, né? A outra questão do livro dos Espíritos está nos mostrando aqui a resposta. Eu não falei da resposta, o que diz aqui, né, na subpergunta, como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material. Os Espíritos respondem: continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, quando as pessoas ainda não estudadas, né, aí no Espiritismo, quando veem o perispírito, dizem que é fantasma. E o perispírito, geralmente, ele vem, né, com toda a forma da sua última encarnação. Ele quer ser reconhecido, é a roupa, é o cabelo, é o modo, tudo aquilo, ele surge, né? Para quem tem vidência, ele surge de acordo com a última encarnação. Todos os seus traços
físicos, né? E o perispírito dentro de cada planeta, vamos dizer assim, cada planeta, né, que não existe somente aqui esse mundo, na casa do meu pai há muitas moradas, e o perispírito, quando ele vem para reencarnar, né? O espírito ele vai reencarnar, o seu invólucro, que é o perispírito, ele vai receber ali toda uma característica, toda uma preparação, tá? De acordo com a atmosfera, de acordo com o ambiente do planeta. Então, o perispírito, quando diz que ele acompanha, né, até o infinito, né, ele vai acompanhando o espírito, é isso, ele vai também se purificando, ele vai se refinando, e vai chegar um ponto em que vai ficar tão sutil que vai ficar até difícil de ver, né, perispírito de espírito, né, porque ele vai também evoluindo. Então, nós vamos ver que ele tem todas as suas características. Outra coisa importante para a gente saber do perispírito, que o perispírito ele é como uma caixa preta. Uma caixa preta, porque ele tem tudo registrado, tudo que nós fazemos, tá? Então, para constatar a nossa individualidade, a partir do momento do desencarne, né, como diz, a alma se identifica pelo perispírito, que conserva a forma física da sua última encarnação. Então, o perispírito tem tudo registrado. Daí a nossa preocupação, a nossa grande responsabilidade, né, em tudo que nós pensamos, em tudo que nós falamos, nosso modo de agir, os nossos sentimentos, porque, meus irmãos, isso tudo fica registrado. Coisas boas, coisas ruins, e assim nós vamos ver um perispírito bonito, de luz, um perispírito mais acinzentado, mais escuro. A gente vai ver o seu comportamento, né? O que ele plantou, o que ele construiu, tá? Então, nós vamos ver que a alma nada leva consigo do ponto de vista material, tá? Então, se a alma não leva nada do ponto de vista material, o que ela leva quando ela chega no plano espiritual? O que levamos do ponto de vista moral? O que levamos? Vamos levar os prós e contras. Vamos levar amigos, vamos levar inimigos, vamos levar sentimentos, vamos levar emoções. As nossas conquistas é tudo em que nós estivermos construindo aqui. Por isso, a nossa responsabilidade na vida, as oportunidades, tá? O nosso comportamento, a nossa, que eu quero dizer assim, a nossa necessidade de nos conhecer para que nós possamos estar melhorando. Então, a qualquer momento, podemos fazer essa mudança de comportamento. Nós temos que estar repensando nos nossos erros, nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos, o que nós podemos fazer para estar melhorando, mudando. É toda uma transformação. Aí sim, de acordo com o nosso trabalho, o que vamos construindo, o que nós vamos fazendo, tá? O nosso perispírito, ele irá brilhar. Ele irá brilhar. Ele será um perispírito bonito, porque ele estará mostrando, se apresentando diante de tudo de bom em que ele registrou, tudo de bom que ele fez.
tá? Então, na 150b, fala que a alma nada leva consigo deste mundo, a não ser, desculpa, a não ser os sentimentos, toda a parte moral, né? Então, nós vamos ver que nada a não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor, a lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Então, quanto mais assim leve, pura, né, for, melhor compreenderá, né, o espírito a futilidade do que deixa aqui na Terra, tá? E nós vamos ver que a 151, que tem tudo a ver com nós falamos da individualidade, que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal, nós vamos ver que o conjunto dos espíritos, eles não formam um todo, eles não constituem um mundo completo, será? É o que lá no Livro dos Espíritos está falando. Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante conservas sempre a tua individualidade. Então, é isso que nós vamos ver, que esse todo daí, né, esse conjunto, esse todo daí universal, é que nós estaremos num todo de espíritos, várias individualidades. Estaremos no mundo espiritual, né? Que nós estaremos lá. Bem, a questão a questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Aqui os espíritos nos diz que a vida do espírito é eterna e a do corpo é transitória. A do corpo é passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à sua origem, que é o mundo espiritual, a vida eterna, retorna à vida eterna, tá? Então, a vida eterna, a dos espíritos puros, por exemplo, dos que já atingiram a perfeição, tá? Eles não estão mais sujeitos a sofrer mais provas, né? Essa daí é uma felicidade eterna. Mas isso daí é uma questão somente de palavras, como aqui no Livro dos Espíritos diz, né? Então, meus irmãos, nós vamos ver que como é que é importante, né, estarmos estudando o Livro dos Espíritos para saber sobre nós, né? Se eu sou um espírito, então eu tenho que procurar me entender, compreender. E se a verdadeira vida é a vida espiritual, como é que eu posso trabalhar essa vida espiritual? Que nós aqui ficamos tão presos à matéria, né? Ficamos tão presos aos bens materiais, sofremos tanto por isso, pela posse, usamos tanto é meu, é meu, é meu, é meu, e isso tudo é passageiro, é empréstimo. E esquecemos de cuidar do nosso espírito. Esquecemos de ter esse olhar. Sou um espírito, o que eu posso estar fazendo para melhorar? Então vamos ver o meu comportamento, as minhas atitudes. Não é à toa que eu nasci dentro de uma família em que agrega espíritos simpáticos e antipáticos, e que a família em que eu estou é a família que eu necessito e preciso, com problemas, com dificuldades, sim, mas estamos ali para ser solidários, um ajudar o outro dentro do possível, né? Então, esse é um grande desafio nosso, que é saber conviver. Se não sabemos conviver dentro de casa,
Como é que nós vamos saber conviver fora de casa? Embora muitas pessoas utilizem uma máscara, né? Um verniz social. Dentro de casa é uma coisa e fora é outra. Nós sabemos que a falsidade, ela não tem, vamos dizer assim, consistência, né? A verdade aparece logo. E diante de Deus, diante de Jesus, diante da espiritualidade, nós somos vistos, nós somos radiografados, nós somos conhecidos. Não podemos mentir. Os nossos pensamentos, eu posso esconder o meu pensamento para um outro encarnado, mas os desencarnados são testemunhas, uma nuvem de testemunha. Olha a nossa responsabilidade, né? Olha a nossa responsabilidade. Então, meus irmãos, nós vamos ver que o estudo do Livro dos Espíritos, da doutrina, do Evangelho, tá? Podemos dizer assim, são instrumentos importantíssimos para que nós possamos conseguir assim uma caminhada com mais segurança, né? Temos o nosso Mestre Jesus, que é guia e modelo para toda a humanidade. A moral do Cristo contida no Evangelho é o roteiro seguro para a evolução de todos os homens. E a sua prática também é a solução para todos os problemas dos homens e da humanidade. Então, temos que abrir o coração, ter vontade de aprender, ter vontade de conhecer, ter vontade de se transformar, né, para melhor, ter vontade de fazer a diferença. Esse mundo está precisando disso. Não podemos ficar de braços cruzados esperando que outros possam estar fazendo. Cada um que faça a sua parte. O mundo só poderá ser um mundo melhor que tanto desejamos, tá? Quando cada um de nós nos transformarmos, quando cada um de nós melhorarmos, tá? Então, quando diz a paz do mundo começa em mim, mas é verdade. Eu tenho que olhar primeiro o que eu posso estar melhorando dentro de mim, porque eu, tendo a minha melhora, eu vou refletir, eu vou ensinar através do meu exemplo as pessoas que estão em minha volta. Então, que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós. Sabemos que o assunto é muito gostoso, é bom, poderíamos ter mais tempo, com calma, para falar de uma maneira mais profunda, né? De cada pergunta. Por isso que nós temos o estudo da codificação em nossas casas espíritas, agora principalmente devido à pandemia, temos os estudos, temos seminários, temos palestras online, né? Pela plataforma do Zoom, do Meet. Então, nós não estamos aí com a pandemia, né, enclausurados, sem ter oportunidade de querer aprender. Então, vamos ter vontade, vamos pedir a Deus coragem, perseverança, para que possamos sair desta encarnação, né, melhores do que quando chegamos aqui. E assim, que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós com muita luz, com muita paz em nossos corações, com as bênçãos de cura a todos nós, encarnados e desencarnados. Muita paz e muito obrigada, mais uma vez, pela oportunidade de estudo. Graças a Deus.